Olá pessoal, estamos iniciando mais uma aula de gestão da produção. Na aula de hoje nós vamos falar sobre a metodologia 5S. Falaremos então sobre os 5 sensos, tão importantes na indústria, e também outras aplicações, não somente na indústria, como no comércio, até mesmo na nossa própria casa. Nós vamos ver aí questões interessantes a respeito dos 5S. Mas antes de nós falarmos do tema da nossa aula de hoje, eu gostaria de fazer uma revisão do que nós falamos na aula passada e também gostaria de fazer a correção dos exercícios que eu deixei para validação da sua presença. Bom, na aula passada, nós falamos sobre segurança do trabalho, e segurança do trabalho, nós sabemos, é algo extremamente importante, não dá para a gente falar do trabalho em si sem que nós sem que a gente possa parar e falar de segurança. Um dos primeiros temas, por exemplo, quando um trabalhador é contratado. A segurança do trabalho ela vai ser justamente o conjunto das medidas que são adotadas para prevenir, para evitar os acidentes de trabalho. Então, seja ele o acidente físico em si, seja ele uma doença ocupacional, enfim, o objetivo é evitar o acidente, que é uma lesão corporal, uma perturbação que pode acontecer com o trabalhador. Então, é extremamente importante que se tenha a prevenção dos acidentes dentro do ambiente produtivo. E aí foi em cima disso que nós estudamos na aula passada. A gente vai continuar a revisão desse tema fazendo as questões que eu deixei para a validação da sua presença. Através dessas questões, nós vamos fazer a validação dos exercícios para a sua presença. Nesses exercícios, eram 5 exercícios. A primeira questão, eu pedia para você responder o que era a segurança do trabalho. E aí a segurança do trabalho é justamente o conjunto das medidas que são tomadas para prevenir e também para evitar os acidentes de trabalho, as doenças ocupacionais, proteger a integridade, proteger a capacidade de trabalho do trabalhador, ou seja, garantir que todos saiam de casa bem e voltem para suas casas bem. Então essa é o objetivo aí da segurança do trabalho. Quando a gente fala de segurança do trabalho, é disso que nós estamos falando. Na segunda questão, a pergunta é: o que é acidente de trabalho? O acidente de trabalho ele é o acidente que vai acontecer no exercício do trabalho. Ele pode provocar lesão corporal, pode ocasionar uma perturbação funcional, pode causar a morte do trabalhador, a perda, a redução permanente, ou a redução temporária da capacidade de trabalho. Então, tudo aquilo que afeta fisicamente o trabalhador é considerado acidente de trabalho, certo? Então, acidente de trabalho é tudo aquilo que vai envolver alguma perda de capacidade do trabalhador. A terceira questão, eu pedia para você citar os tipos de acidente de trabalho. E os acidentes de trabalho nós podemos classificar aí em 4 grupos. É aquele que ocorre quando você está no horário do seu trabalho, executando uma tarefa dentro ou fora da empresa. Porque tem alguns trabalhadores que trabalham prestando serviço para outros, para clientes da empresa. Então, seja na empresa ou seja fora da empresa, é durante o horário de serviço. Esse é um tipo de acidente. Outro tipo é aquele que ocorre no trajeto, durante o percurso, da casa para o trabalho ou do trabalho para casa. É o que é chamado na nossa legislação de acidente de percurso. Aí nós temos as doenças que são provocadas pelo tipo de trabalho, que é a doença profissional,
e aquela que é causada pelas condições do trabalho, que aí são as doenças do trabalho. Então, esses são os 4 tipos de acidente de trabalho que nós podemos ter dentro de um ambiente de trabalho. Tá? A quarta questão, né, perguntava qual a diferença entre ato inseguro e condição insegura. Né? O ato inseguro ele está relacionado à forma incorreta de trabalhar, né, do profissional, né, do trabalhador. É quando ele executa as coisas de maneira incorreta, né, ou ações conscientes ou inconscientes que podem causar o acidente, né, ou ferimentos. Então, o ato inseguro está relacionado ao trabalhador, né, enquanto a condição insegura, né, é uma falha no local de trabalho, né, algo exposto pelo empregador. Né. Então, é uma falta de proteção em máquina, em equipamento, uma passagem perigosa, uma instalação elétrica inadequada, um nível de ruído muito elevado, né, uma má arrumação, uma falta de limpeza, defeito nas edificações. Então isso é quando é provocado pela empresa. Tá? Então a condição insegura é uma condição ruim fornecida pela empresa, né, algo que a empresa acaba provocando, né, e o ato inseguro é quando o trabalhador que comete ações aí que podem causar um acidente de trabalho. Tá? Então, a prevenção do acidente de trabalho ela tem que estar relacionada a prevenir os atos inseguros. Isso é feito de maneira educacional, né, com os operadores, com os trabalhadores, e a condição insegura, né, cabe à empresa, né, a se observar, né, aquilo que a empresa tem feito de inseguro, né, contra o trabalhador. Então, essa é a diferença entre o ato inseguro e a condição insegura. Tá? A quinta questão, né, quinta e última questão, quais fatores que causam acidente de trabalho? Nós vimos que são 5 fatores que causam acidente de trabalho, né? Isso nós vimos através de um vídeo. Né? O acidente de trabalho pode ser causado por estresse, por negligência, né? Por falta de atenção, por esforço excessivo ou por fadiga. Então essas são as 5 causas do acidente de trabalho. Né? Ele pode ser causado por uma dessas. O acidente de trabalho pode ter uma dessas 5 causas, né? Isso provocando aí o ato inseguro ou a condição insegura. Tá? Então tá aí, pessoal, falamos aí sobre as questões, né, da lista de exercício, né, para você validar a sua presença. Espero que você tenha acertado. Tá? Se tiver alguma dúvida, tire essa dúvida comigo no grupo de WhatsApp. E também fizemos uma breve revisão aí do que nós estudamos na aula passada, para que nessa aula nós possamos falar então sobre 5S, que é o tema da nossa aula de hoje. Então olha só na sua tela, falando então do programa 5S. Então todos queremos, né, no ambiente de trabalho e também na nossa vida, padronização, arrumação, organização, limpeza, disciplina. Então essa é a promessa do resultado do 5S. Então, fazendo uma apresentação sobre o 5S, ele é um programa que nos traz uma ferramenta administrativa que auxilia na implantação da qualidade e na organização e otimização do ambiente de trabalho e dos processos nas empresas. Então o objetivo do 5S vai ser de otimizar, de melhorar nosso trabalho, né? E também melhorar os processos dentro das empresas, não só os processos produtivos, como os processos administrativos também. Ele tem uma penetração em todas as áreas da empresa, seja na oficina, seja na parte de manutenção, na parte de produção, na parte de planejamento, na parte de administração, contas a pagar. A ideia do 5S é otimizar, melhorar o ambiente de trabalho em todos os setores. E aí, o objetivo dele vai ser do programa, né, de você implementar um programa 5S,
É você capacitar o trabalhador para transformar o seu ambiente de trabalho num lugar mais limpo, mais organizado, mais seguro, mais produtivo, né? E a ideia da gente bater esse papo, né, falar sobre o programa 5S, é de aprender como que a gente pode melhorar nosso comportamento, tanto conosco, né, como com as outras pessoas. A gente sabe que as ferramentas da qualidade japonesas, elas visam não somente a melhoria da qualidade do trabalho, mas também a nossa qualidade, né? Mas também a nossa mente, a nossa produtividade, né? E a ideia é que tanto no local de trabalho como em qualquer outro lugar a gente possa realmente ter essa cultura, né? As ferramentas japonesas, elas tentam implementar uma cultura, né? E a definição. Então, o 5S, quando a gente fala de 5S, na verdade, a gente não está falando só de uma ferramenta, a gente está falando de uma caixa de ferramentas. Só que é uma caixa de ferramentas simples, né? Ela é de simples implementação, é um conceito simples e ela é muito importante, né? O custo de você utilizar essa caixa de ferramentas, ele é muito baixo, praticamente zero, né? Mas os resultados eles são muito perceptíveis, né? Tanto a curto, quanto a médio, quanto a longo prazo. Então essa é uma vantagem do 5S. Um dia após o início da implementação, você já começa a ver diferença. Então o programa 5S, ele vai tentar resolver situações como essa, né? Imagina só você trabalhar num ambiente assim, né? Com papel no chão, bolinha de papel, as gavetas não tem mais local para você colocar sua documentação, casca de banana, café, enfim, tomada, né? Situação de risco, enfim, barulho, né? Então não é um local agradável de se trabalhar. Então isso acaba afetando o indivíduo, né? Então o programa 5S ele vai fazer alguns questionamentos, né? Por que a gente tem tanta dificuldade de administrar nosso tempo? Ele vai questionar o que nos leva a desperdiçar os recursos materiais, qual a dificuldade que nós temos de manter um ambiente limpo. Então ele vai fazer esses questionamentos. Também ele vai nos questionar o que a gente está fazendo para cuidar da nossa saúde física, né? E mental, né? Como eu falei, o japonês ele se preocupa muito com a mente sã, né? Quem que ganha com os atrasos, com o não cumprimento do que é estabelecido, né? Onde está o vencedor dessa história, né? Também, então assim, de maneira geral, a ideia é formar uma cultura de combate ao desperdício. Quando você fala de 5S, você está falando de combater os desperdícios, né? Você combater a desordem, combater a sujeira, combater a falta de higiene, né? Combater a falta de autodisciplina, né? Então, quando você quer um conjunto de ferramentas para combater a esses desperdícios, o programa 5S é um excelente auxílio, né? Então, vamos obter aí mais detalhes aí sobre o que vem a ser o 5S. Caso você tenha contato com isso na sua empresa, você possa ajudar. Então, vamos imaginar o seguinte, né? Falando então do programa 5S, não dá para a gente falar de 5S sem falar de Deming, né? Que foi um dos maiores especialistas no campo de gerenciamento da qualidade. E ele falava o seguinte, né, que a sujeira, o vandalismo, eles elevam o custo de vida, né, e como qualquer psicólogo consegue comprovar, eles conduzem a trabalho mal feito e a insatisfação com a vida e com o local de trabalho. Então, isso realmente é verdade, é um conceito verdadeiro aí do Deming, que realmente um ambiente, né, não propício para a execução do trabalho, ele nos leva à insatisfação e aí isso acaba se tornando um ciclo vicioso. Mas então, baseado nessas palavras do Deming, vamos
é tentar entender melhor o que vem a ser o 5S. Né? Ele foi criado no Japão, né? Seu objetivo era possibilitar um ambiente de trabalho adequado e aumentar a produtividade e melhorar a qualidade dos produtos. Né? Isso na década de 50. O Japão ele tentava se reerguer da derrota sofrida na Segunda Guerra Mundial. E as suas indústrias, elas tentavam, né, elas precisavam colocar no mercado produtos com preço baixo e qualidade alta. Para quê? Para competir com a Europa e com os Estados Unidos. E nós sabemos que no final dessa história o Japão conseguiu. O Japão é uma referência de cultura e de qualidade. Então, o 5S, ele dá resultado? Né? Hoje não é novidade nem estranho a gente ouvir que o produto japonês é sinônimo de produto de qualidade. Então, as condições para que esse resultado fosse alcançado também, né, graças ao programa 5S. Né? Então, a grande vantagem do Japão com relação à qualidade é que ele não implementava e criava programas, ele criava e implementava cultura, maneiras, né, e qual a diferença de um programa e de uma cultura? É que a cultura está enraizada em cada um. Não adianta ser um plano da empresa, tem que ser um plano pessoal de cada trabalhador. Né? Então essa era a vantagem do Japão. E o programa 5S ele tenta trazer um pouco disso. É difícil? Não. Né? Implementar um programa 5S não é difícil. É até simples, né? Mas a gente consegue ter uma dimensão disso, né, quando a gente ouve e para ouvir falar sobre o modelo Toyota. Né? Quando a gente vê o modelo Toyota, né, quem ainda nunca tinha ouvido falar sobre o modelo Toyota, pesquisa sobre o modelo Toyota. A Toyota é uma fábrica de automóveis e ela é realmente uma referência, o seu modelo é uma referência, o seu modelo de qualidade. Então, dando uma passada aí sobre o modelo Toyota, a fábrica da Toyota no Japão, né? Todo mundo conhece aí os carros da Toyota, né? Tanto no Brasil quanto fora do Brasil. Então, olha só, né? Montagem com luvas brancas, fácil acesso à ferramenta, dispositivo luminoso que indica problema. Então, sempre uma preocupação com identificação, né? Com controle. Esse é um ponto importante que se tem no programa Toyota, no modelo Toyota de qualidade. Sempre com instruções de processo detalhado para explicar o processo, orientar as pessoas, né? Marcadores para padronizar os locais das mesas, aonde que a mesa tem que ficar, né? Para você para ganhar espaço, as cadeiras ficam embaixo da mesa, por exemplo, num refeitório. Então, realmente, eles sempre muito preocupados, tanto com espaço, e essa é uma questão japonesa, eles se preocupam em ganhar espaço, até pela própria cultura do país, né, de ser um país pequeno territorialmente e muito populoso. Ainda sobre o modelo Toyota, os equipamentos, os famosos equipamentos para limpar os pés antes de entrar no ambiente de trabalho, né? Então, também prezando aí a limpeza, né? Então, todo mundo que ia entrar no local de trabalho era obrigado a passar por esse equipamento para ele sugar a poeira que ficava nos pés. Isso para priorizar um ambiente limpo. Nos escritórios, as cadeiras ficam no fundo e são utilizados para descanso somente, né? As pessoas trabalham em pé. Né? O objetivo é irem mais à produção, ao processo. Né? Os móveis eram elevados todos com rodinhas. Aí a gente pode até ter um problema ergonômico, né? E até uma questão cultural no Brasil, mas essa era a cultura japonesa, essa é a cultura japonesa, aí você precisa de algumas adaptações aí de local. Outra coisa, né, placa na cadeira indicando, ela tem um número, a mesa tem um número e indica o local certo de uma cadeira, por exemplo, numa sala de reuniões, né? Então eles se preocupam realmente com os detalhes, né?
E a identificação, olha, tudo identificado, cada coisa no seu lugar. Ó, rodinha novamente, né? Eles usam muito rodinha para facilitar a mobilidade dos móveis, né? Para você poder trocar isso de lugar. Também aí, ó, suporte com material de treinamento numa sala de treinamento. Eles também sempre muito preocupados com o treinamento. Mais rodinhas aí, olha, até para armazenar as ferramentas aí, os utensílios aí para limpeza. Também, olha, a questão da identificação das cores que a gente vê hoje nas fábricas tem muito a ver com a cultura Toyota, né? Você utilizar a cor para o que está em processo, para aquilo que é armazenamento, aquilo que é refugo, retrabalho. E sempre, né, piso muito limpo, muito investimento em limpeza. Quadro de gestão à vista, para que todos possam acompanhar o desempenho da produção, né? Checklists, enfim, sempre bastante aplicação do conceito de identificação, né? Tá aí, ó, a matriz de habilidades. A matriz de habilidades é um plano que mostra o que cada um é capaz de fazer, né? Onde tem lá o que cada um está habilitado a fazer. Isso também vem do programa da Toyota. Tá? Aqui eu não estou falando exatamente do 5S, estou falando do modelo Toyota, que a gente vai ver que muitas das coisas que estão aqui, que foram implementadas na Toyota, fazem parte do conceito do 5S. Aqui a questão também da limpeza, né? Local para você limpar a sua mão, produtos de limpeza sempre, né, disponíveis, né? Então também até na questão da limpeza tem implementação do programa 5S. Bem, utilizar o 5S é fácil, né? Mas aí vem um ponto importante do 5S, de todo o programa de qualidade, né? Todos mesmo têm que participar do programa 5S. Então ele vai visar, sobretudo, a qualidade das nossas vidas, né? Ou seja, criar um ambiente limpo, seguro, produtivo, agradável, para que nós e todos os que nos cercam, né, utilizando apenas os recursos disponíveis, né, com as dificuldades que nós desenvolvemos, possam realmente usufruir desse comportamento. Então o programa 5S ele tem que fazer parte de cada colaborador. Se ele não fizer parte de cada colaborador, a gente não pode chamar de programa 5S. É apenas aí algumas boas práticas que alguns vão estar conduzindo. Tá? Bom, vantagem do 5S, né? Eliminação do desperdício, otimização do espaço, redução do tempo improdutivo, redução do estresse das pessoas, redução de condições inseguras, né, que podem causar acidentes. Nós falamos disso lá no vídeo sobre segurança. Redução dos riscos de doença, né, funcionais, redução dos custos, prevenção de quebra, aumento da vida útil das máquinas, das ferramentas, dos equipamentos, padronização e melhoria de processos, e é um termômetro gerencial, né? Ou seja, a gerência consegue medir aí os processos, né? A eficiência dos processos. Eliminação ou a redução da poluição, melhoria das relações interpessoais, eliminação ou redução do retrabalho, autodisciplina, incentivo à criatividade, dignificação do ser humano, desenvolvimento do espírito de equipe, melhoria da comunicação, melhoria do aspecto visual dos ambientes, né? Fazer com que o seu ambiente seja o melhor vendedor da sua empresa, né? E a construção de uma base sólida para a qualidade total. Seria o alicerce para você construir um programa de qualidade total. Bom, então o 5S. 5S, por que 5S? Né?
Então, 5S devido às 5 atividades, né, iniciadas pela letra S. Né, isso quando você as fala no idioma japonês. Então, elas são Seiso, Seiri, Seiton, Seiketsu e Shitsuki. Então, se você pegar aí, são 5 palavras que começam com a letra S, por isso 5S. Né? Então, as 3 primeiras, nós falamos que elas são operacionais. E as 2 últimas, elas são comportamentais. Né? A gente vai ver aí o significado de cada uma delas. Então, a primeira que nós vamos ver é Seiri. Seiri. E o que quer dizer Seiri? Seiri significa utilização. Então, muitas vezes a gente chama o problema de 5S do problema dos 5 sensos. Então, seria o senso de utilização. E o que é o senso de utilização? É saber usar sem desperdiçar. Então, a implementação do senso de utilização, ou seja, do Seiri, implica em quê? Você separar os recursos úteis dos recursos inúteis, você usar somente o que é útil e de forma adequada, destinar adequadamente os recursos inúteis, manter apenas a quantidade adequada de recursos evitando excesso, ou seja, realmente você ter uma ideia de que realmente aquilo que você precisa para executar o trabalho. Se você implementar isso na sua vida, aquilo que realmente você necessita para viver. Então, é uma cultura japonesa, como nós temos falado, né? Então, o japonês ele tem muito esse senso do não desperdício, da utilização, né? Porque você tem muitas pessoas, então você tem que ter uma divisão muito boa dos recursos disponíveis. Então, isso é levado aí para dentro da empresa. O segundo S, Seiton, que é o senso de organização. Né? Então, é saber aquilo que ficou, aquilo que você realmente precisa, aquilo que você precisa utilizar, que você obteve esse conceito a partir do Seiri, agora você vai organizar de maneira a facilitar o acesso a ele. Então, é definir um local adequado para cada recurso, seja ele físico, eletrônico, armazenar os recursos conforme a frequência de uso, né, deixar mais próximo aquilo que é mais utilizado, né, um bom layout, né, manter cada recurso no seu lugar após o uso, identificar, sinalizar os recursos e os locais para facilitar o acesso e a reposição, tornando o ambiente mais seguro. Então, o Seiton ele vai ter como objetivo, né, realmente deixar o ambiente organizado. Então, no Seiri você tirou aquilo que você não precisa, no Seiton o que sobrou você deixa ele de maneira organizada. O terceiro senso, o Seiso. O Seiso é o senso de limpeza. Então, é saber usar sem sujar, né? Atacando as fontes de sujeira. E esse é um conceito importante, porque o Seiso ele não é somente limpar, ele é também evitar sujar. Então, essa de manter o local limpo não é só limpar, é realmente evitar com que ele se suje. Né? Então, manter o local limpo, implementar uma sistemática democrática de limpeza periódica, né? Inclusive para os locais de difícil acesso, né? Descartar adequadamente os resíduos, né? Existe também, né, uma preocupação ambiental muito grande na cultura japonesa, né? Então esse é o Seiso, é você não sujar, se sujar, limpar. O quarto S, Seiketsu. Seiketsu é o senso de padronização, né? É o senso de saúde. Então o Seiketsu a ideia dele você pegou os 3 primeiros S's, onde você viu aquilo que era útil, identificou, limpou. Agora nós vamos padronizar ele e tornar eles acessíveis ao nosso dia a dia.
né? Então, além disso, é executar um planejamento para cuidar da saúde do corpo e da mente. Então, o objetivo do Seiketsu é manter os 3 sensos anteriores, né, o de utilização, organização e limpeza, né, sem que você precise de cobrança. E isso é importante, né? Um programa 5S, por isso que é importante que o programa 5S esteja enraizado em cada colaborador, né? Para você não precise ter um chefe que fique cobrando, olha, mantenha organizado a sessão, olha, identifica as suas ferramentas. Então, a ideia é que isso vá partir de cada um, né? Então, aí isso envolve educação, né? Isso envolve respeito ao próximo. E nesse ponto a gente sabe que a cultura japonesa, mais uma vez, tem uma aptidão muito maior com educação, com respeito ao próximo, do que a cultura, por exemplo, latino-americana, a cultura latina, né? Eles têm isso mais dentro da cultura deles do que nós. Então, por isso, quando você implementa uma fábrica na América Latina, uma fábrica que vem dos Estados Unidos, do Japão, existe um pouco esse choque de cultura, tá? O Seiketsu também ele visa cuidar da higiene, da saúde dentro e fora do local de trabalho. Então esse é o Seiketsu. E o último, né, parece que tá bom? Não, ainda não tá bom. Não precisa de mais nada? Bom, o 5S ele é uma caixa de ferramenta, né, e ele precisa realmente que todo o sistema, depois de implementado, ele precisa continuar rodando. E a gente sabe que depois isso é comum, né? Tudo aquilo que a gente acaba implementando, a gente acaba criando, depois de um tempo a gente sabe que isso vai tender à desorganização, as pessoas vão esquecer. Então, inclusive esse fenômeno recebe o nome de entropia. A gente tende à desorganização, isso é a entropia. Então, por isso, como você tem a necessidade dessa participação efetiva de todos, então se criou o Shitsuki, que é o senso de autodisciplina. Então é necessário que você tenha uma autodisciplina para você manter os 4 sensos anteriores. E o que é o Shitsuki? O Shitsuki é você ser disciplinado, para você cumprir rigorosamente as regras e respeitar as pessoas. Então é respeitar as normas, os procedimentos, as leis, é você ser pontual nos compromissos assumidos, é você respeitar o próximo mesmo quando não há concordância de opinião, né? É desenvolver o espírito de equipe, né? Enfim, transformar todos esses conceitos em um hábito, né? Existem estudos que dizem que tudo aquilo que você faz durante 21 dias, isso se torna um hábito. Então, a ideia é que aquela cultura implementada nos 4 primeiros sensos, isso se torne um hábito. Tudo bem. Agora, eu quero implementar o 5S. Como que eu faço para implementar esse programa? A gente precisa começar escolhendo um líder e uma equipe de implementação. Depois, é interessante você fotografar as áreas antes e depois. E introduzir o gerenciamento visual, ou seja, você administrar, né, observando as melhorias. Instituir um sistema democrático onde cada pessoa limpe o seu local de trabalho, né, esse senso de pertencimento, né, cada um tem que pertencer, né, tem que ter esse sentimento de que pertence a essa mudança. Limpar de 3 a 5 minutos por dia, né? Em vez de você ter uma parada semanal para limpeza, uma parada mensal para organização, você fazer isso ao longo do dia. Criar o hábito de manter o local de trabalho limpo e organizado, é aquilo que a gente falou da cultura. Atacar as irregularidades nas áreas e as causas raiz do problema, né? Como por exemplo desorganização, excesso de coisas, sujeira, infração aos procedimentos, né? O não cumprimento dos procedimentos, a falta de colaboração, a falta de pontualidade.
de maneira geral. Então, a gente consegue perceber dessa forma, né, que atacando esses itens, a gente consegue fazer uma implementação mais correta. Eu gostaria agora de mostrar para vocês um exemplo de implementação do programa 5S em uma indústria gráfica na cidade de Montemor. É bem interessante, mostra toda a evolução deles, e eu acho que é bastante interessante aí, porque sai um pouco da teoria, né, e acaba mostrando na prática como que a gente pode fazer a implementação do programa 5S.
Muito legal, né, pessoal? Quando a gente vê algo sendo implementado, algo dando certo, algo que realmente vai mudar a forma aí como essa empresa vai trabalhar. Agora, a decisão da implantação do 5S é importante frisar, né, que ela é uma decisão estratégica, né? O 5S ele tem que ter a participação de todos, mas a implantação ela deve ser aí basicamente uma decisão, né, do alto escalão da empresa. Então, isso que nós vimos no vídeo só é possível, né, porque a alta direção da empresa, a presidência, a direção da empresa apoiou, né, e teve aí, buscou aí subsídios para ter essa ideia implementada. E aí então a gente diz que as decisões de implantação do 5S, elas são top-down, ou seja, elas têm que partir de cima para baixo. Tá? Então esse apoio do alto escalão é fundamental. Tá? É verdade que para isso, né, nós temos que estabelecer um comitê, né? Esse comitê para o 5S. Né? A implantação do 5S na empresa, é lógico que ela vai ficar mais fácil, né, quando os representantes de todas as áreas acabam comprando essa ideia, né? Acabam integrando, né, o comitê do 5S. Então o comitê do 5S ele vai visar justamente compor, né, com pessoas das mais diversas áreas para que você possa, cada uma possa participar, né, de maneira bastante ativa dentro da empresa, né, dentro da implementação das fases aí dos 5S. Tá? É importante também, né, se fazer uma auditoria, né, a auditoria do 5S é extremamente importante, né, para que você verifique que aquilo que foi implementado está ainda sendo seguido, né? Então a auditoria do 5S ela é a maior aliada para a manutenção do programa 5S na empresa. Os objetivos da auditoria eles vão desde medir, né, o nível, né, do 5S atual da área, e aí é lógico, o interessante é fazer isso de maneira separada, né, área por área, possibilitar as melhorias contínuas, né, no ambiente auditado, né, servir como ferramenta, né, de manutenção do programa, servir como base para o programa de boas práticas, né, comparar a evolução entre as instalações, enfim, né, mesmo após a implantação você tem que garantir que o sistema 5S ainda está valendo, né, ainda está sendo utilizado. E aí você também tem que avaliar, né, os níveis do 5S, formar auditores de 5S, enfim, são princípios que vão além, né? Saber que o 5S são princípios que vão muito além, né, de limpeza, organização, né? O 5S ele vai apregoar aí comprometimento, né, com a melhoria, o crescimento pessoal, né? Então as pessoas, né, que se comprometem, né, com a melhoria, com o crescimento do seu local de trabalho, elas vão tender a disseminar isso para todos os lugares que elas estiverem. Então é muito importante, né, a gente pensar nisso, né? Então o 5S não é só limpeza, né? Porque se o 5S fosse só limpeza, né, não seria 5S, né? Seria 1L, né? Então daí a importância do programa 5S realmente todos os pontos, tá? Então fica aí a mensagem, né, de que há quem diga, né, que praticar os 5S é praticar bons hábitos, né, ou bom senso. Apesar da simplicidade dos conceitos, aliás, como toda a filosofia japonesa, né, ela tem como característica a simplicidade, né, a facilidade da aplicação na prática e a sua implantação, ela exige mudanças de hábitos e atitudes das pessoas. Aí a grande dificuldade, é quando você precisa mudar hábito, quando você precisa mudar a atitude da pessoa. Então, por isso que é importante que todos participem, que exista apoio, né,
e aí realmente você só tem vantagens aí depois de aplicar o 5S, certo? Pessoal, tá aí então a nossa aula, né, de hoje sobre 5S. É importante esse tema, tá? E agora nós vamos fazer, deixo agora esse espaço para que você faça os exercícios para a validação da sua presença, tá? Então, você vai agora, né, fazer esses exercícios, né, para que você possa verificar o seu aprendizado, né, dentro dessa parte da matéria. Qualquer dúvida que você tiver, né, estarei à sua disposição para tirar essas dúvidas no grupo de WhatsApp, certo? Qualquer dúvida também você pode voltar a esse e outros vídeos que continuam à sua disposição no Google Sala de Aula e também no YouTube. Legal, pessoal? Espero aí que eu tenha auxiliado todos aí nesse tema, tá? Não sei se todos já conheciam, mas fica aí pelo menos aqueles que ainda não conheciam do sistema 5S, fica aí uma pitadinha, né? Uma pequena instrução aí do que vem a ser o sistema, a ferramenta, né, 5S. Legal, pessoal? Um grande abraço a todos e bons estudos!